Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luciano e eu quero te ajudar a passar no concurso público da Prefeitura de Arujá. E para isso, nós fizemos um simulado já aqui no nosso canal. E agora nós vamos responder as questões do simulado juntos. Se você errou alguma, se você teve dificuldade com alguma, agora é hora de tirar as dúvidas, né? Eu quero responder com vocês para facilitar e fazer com que você deixe o conteúdo ainda mais fixado, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. Assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Eu já deixei aqui algumas marcações, mas a questão A e a questão, ó, a alternativa A e a alternativa B, elas estão erradas pelo mesmo princípio. Sempre que eu tenho uma palavra negativa no começo, como na A eu tenho uma palavra não e na B eu tenho nunca, o pronome deve ser atraído, ou seja, ele vai para antes do verbo, ele não pode ser depois do verbo. Por isso, A e B estão erradas. A C perguntou-me o nome completo. Eu vejo que essa daqui, ó, perceba, ela tá certinha. A regra de que não pode começar com os pronomes. Então começou com o verbo, certo? Começou com o verbo. O pronome veio depois do verbo. Certinho, perfeito. Perguntou-me o nome completo. A D, mesmo sabendo que a correta é a C, vamos analisar as próximas para que você entenda de verdade, né? A D. Lhes destruíram todas as expectativas. Da mesma forma que nós assimilamos a C, nós anotamos a C como correta porque o pronome está depois do verbo, porque não pode começar com pronome. Neste caso, começou com pronome, então está errado. Não tem como estar correto. Na E, a gente tem aqui, começou direto com o sujeito. Começou com o sujeito. Isso também atrai o pronome. O sujeito está aqui, bem definido, quem é ele, então isso também atrai o pronome. Então aqui atrai as negativas, atrai o sujeito, por isso essas daqui estão erradas, e neste caso não pode começar com o pronome. Perfeito? Questão número 2. Enquanto isso, aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, tá bom? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à crase. Se vai cair, se tem uma certeza que vai cair na sua prova, colocação pronominal, outra certeza é a crase. Vai cair na sua prova. Então vamos lá. Favor não estacionar em frente à garagem. Sujeito a guincho. Não tem palavra, não tem crase antes de palavra masculina. Não tem sujeito a guincho. Aqui já é a primeira dica. Cada questão a gente vai tendo várias dicas. Crase é legal por causa disso. Vamos lá. Então a está errado. B. Seu passatempo preferido era andar a cavalo. Mais uma vez, ó, cavalo masculino. Então está errado. Não é a B, não é a A. Alternativa C. Deva obedecer aquilo em que acredito. Olha que legal. Deva obedecer aquilo em que acredito. Essa daqui é aquele tipo de questão que pode derrubar muitos candidatos que eles não sabem que a palavra, o pronome demonstrativo aquilo pode ser acraseado também. Ele pode ser acraseado. Uma vez que o verbo que antecede ele exige a preposição, pode sim juntar com o ado aquilo, e aí, então, a alternativa correta, neste caso, é a C. Vamos continuar as outras para achar os erros, né? Que é importante isso também. A alternativa D. Entregou flores a ela. Você viu isso na sua prova, meu amigo? Faz um X gigante a ela. Não tem crase. Ah, mas aqui não é feminino? Não pode. Tem que ser substantivo feminino. Percebe isso? A palavra depois do verbo, né? Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém e tem que ser um substantivo feminino. Ela não é substantivo, ela é pronome, beleza? Vamos lá. E lava a jato. Mais uma vez uma palavra masculina, ficou fácil essa questão 2.
A alternativa correta é a C. Bora, próxima. Vamos lá. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Tem um texto no texto que é para tirar o texto. Qual que é a minha dica aqui? Na sua prova, vai ter um texto lá que pode ser que ele seja gigante. Ele pode ser que ele tenha uma folha toda só para um texto. Pode ser que não. Mas nem todas as questões dependem de voltar à leitura do texto. Olhe no comando da questão se ali tem o trecho que ele está pedindo, se exige de verdade que você faça a leitura, porque numa prova tempo vale muito, né? Vale muito. Então percebe, mesmo sem ter o texto aqui, você consegue responder essa. Vamos lá, abre aspas. A mulher seguiu o mesmo caminho, mas, para seu desespero, o vento tinha dispersado todas as penas. Um antônimo da palavra em destaque é, primeiro, o comando da questão pede um antônimo da palavra em destaque, que neste caso é dispersado. Então, a palavra em destaque é dispersado, um antônimo. O que é um antônimo? É uma palavra que tem sentido contrário. Contrário. Não é sinônimo, que é sentido semelhante, né? É sentido contrário. Então, qual é o antônimo de dispersado? Amassado? Não é. Amassado não é antônimo de dispersado. Dissipado e espalhado, a B e a C, elas podem ser sinônimo. E aqui tem que tomar cuidado. Ó, realmente as penas foram dissipadas. As penas foram espalhadas. Sim, elas foram. Só que o comando da questão está pedindo um antônimo. Tem que tomar cuidado com isso, que tem pessoa que cai, meu amigo. Vamos lá. Então a alternativa correta é o D, concentrado. Porque o contrário de dispersar as penas é concentrar as penas. Então, a alternativa correta D, a E também danificado, não tem nem nada a ver. Tá bom? Vamos lá? Próxima questão. Questão número 4. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação aos pronomes e à colocação. Olha que legal. Mais uma vez, questão relacionada a pronomes. Bom, vamos lá. Ó, alternativa A. Se cubra. Está muito frio. Não pode começar com pronome. Não pode. Não pode. Está errado. Então, não é a A. Eu nunca a vi. Lembra que a gente falou a palavra negativa atrai para antes do verbo? O verbo, a gente tem que sempre achar o verbo, gente. O verbo aqui tá aqui. Então, o nunca atraiu. Tá certo. Aqui tá certinho. Aí vamos ver o segundo trecho? Sempre olha tudo. Mas tenho simpatia por ela. Perfeito. Alternativa correta, B de bola. Questão número 4, letra B de bola. Vamos pro próximo? Entre eu e ele está incorreto. Então já pode cancelar essa daqui também. Alternativa D. O trabalho era para mim fazer, né? Tem gente que gosta de usar aquilo lá. Mim não faz nada, né? Então, D, errado. Tá? E, não encontrei o, ó, negativo, palavra negativo, então não pode ter o pronome depois do verbo. Ele atrai. Então também está errado. A única alternativa correta na questão 4, alternativa B, de bola. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Questão também clássica. Isso daqui cai muito nas nossas provas mais recentes, desde o novo acordo ortográfico, que já nem é novo, né? Só que sempre está caindo nas provas. Então você precisa conhecer um pouco desse novo acordo, das novas regras, e neste caso, da utilização do hífen. Olha lá, aqui todas as questões, todas as alternativas, né, tem o hífen. Então você precisa fazer essa análise. Por exemplo, ultrassom, essa daqui está incorreta, porque agora você coloca o S, é uma palavra só. Mini saia também coloca o S, vira uma palavra só. Macro região, você coloca o R, é uma palavra só. E anti-herói, olha lá, anti-herói é a única que está correta, que não houve alteração, é desse jeito que se escreve, do jeito que está aqui está certo, e cooperar também está errado, não é assim que escreve, tira o hífen, entendeu? É isso.
Basicamente, as questões elas são fáceis, mas a gente precisa conhecer a regra. Se não conhece a regra na hora, a gente tem algumas dificuldades. Questão número 6. Leia o trecho abaixo, retirado do texto. Então vamos lá. Abre aspas. Ficou muito arrependida e foi visitar um velho sábio para descobrir o que podia fazer para consertar o estrago. Esse trecho tem destacado aqui a palavra o estrago. Está destacado. Então, é correto afirmar que a palavra destacada é um. Aqui está falando de classes gramaticais. Você precisa conhecer as classes gramaticais, as 10 classes gramaticais. E quais são as principais? Sempre as classes principais é o substantivo e o verbo. Essas duas classes são as classes mais cobradas em provas, né? Sempre um substantivo, ele tem ali outras classes gramaticais que trabalham para eles, né? Aqui eu tenho substantivo, então tem algumas classes gramaticais que trabalham para ele. Quais são essas classes gramaticais? O pronome. Substantivo, lembra que é o nome das coisas, né? Substantivo, para simplificar. Substantivo é o nome. Então, enquanto aqui eu tenho o nome disso daqui, isso aqui é um ponto, certo? Vamos chamar isso aqui de ponto. Ponto é um substantivo, certo? O que trabalha para o substantivo? Sempre vai trabalhar para o substantivo o numeral, certo? O numeral que vai quantificar quantos pontos tem. Então, aqui eu tenho um ponto. Então, eu escrevendo um ponto, eu uso o numeral para quantificar o substantivo. Eu também tenho o pronome. Como o próprio nome diz, o pronome trabalha para o nome. Se isso aqui é um nome, gente, então o pronome só pode trabalhar para o nome. Eu não quero explicar tudo, mas eu já quero entrar aqui. Outra classe gramatical que trabalha para o substantivo é o artigo. O artigo, né? Artigo definido, o, a, os, as, artigo indefinido, uma, uns, umas. O artigo, ele tem essa característica de qualquer palavra que vier depois dele, não tem como não ser um substantivo, né? Porque ele trabalha para o substantivo. Na verdade, ele só está ali por causa do substantivo. Então, um indicador para saber quando é um substantivo, procure um artigo, procure um numeral, procure um pronome, procure as classes gramaticais que trabalham para ele. Neste caso, olha quem está aqui dando sopa. Um o, um artigo o, artigo definido, estrago. Substantivo, neste caso masculino, o estrago. Então, ficou fácil. Por causa do o, a gente consegue perceber que é um substantivo. Aí, se fosse estragar, conjugando verbo, alguma coisa nesse sentido, seria verbo. Então, verbo não pode ser, não está conjugando ninguém. Adjetivo, que também trabalha. Adjetivo, também trabalha pronome. Que é o adjetivo? É a qualidade, né? É isso aqui, o estrago. Estrago é uma qualidade? Não, não é a qualidade. Como tá aqui adjetivada, né? Tem um adjetivo dizendo aqui o estrago, só pode ser substantivo. Basicamente é isso. Vamos para a próxima. Questão número 7. Assinale a alternativa correta em relação ao uso da crase. Mais uma de crase, básico. Você precisa estar bem atento. Vamos lá. A. Alternativa A. A pé. Onde está a crase aqui? Errado. Pé masculino, não pode crase antes de palavra masculino. Meus tios estavam dispostos a encerrar a briga. Não pode crase antes de verbo, gente. Não pode. Encerrar é verbo. Vamos lá. O dinheiro será entregue a ela. Não pode a ela. Não pode. Não pode. Ela é pronome. Não pode. D. Os alunos se referiam à professora de álgebra. Opa, certinho. Os alunos se referiam. Quem se refere a alguém. A professora, substantivo feminino. Bacana, perfeito. Olha, certinho. Otávio e Diná ficaram face a face. Jamais coloque crase entre palavras iguais. Bacana. Próximo. Questão número 8. Assinale a alternativa correta quanto à separação silábica. Olha lá, que legal. Isso aqui parece primeiras séries, mas derruba muita gente. Vamos lá.
eu quero trabalhar alguns conceitos também de questão, aproveitar essa questão que é um pouco mais fácil, né? Comece eliminando os mais difíceis, ou os mais fáceis, na verdade, né? Os impossíveis. Você vai começar eliminando aquele que você olhou e falou assim, não, esse aqui não tem como ser. Por exemplo, ó, espalhou. O que que esse L está fazendo aqui? Olha, o L tá na sílaba do meio aqui, não pode. Então, tá errado. Olha a galinha. O que que esse N tá fazendo aqui, gente? Então já elimina ela também, ó. Tá errado na separação silábica. Lembra daquela regra de dois R e dois S? Cada um fica de um lado? É isso, ó. Na E tem aqui, ó, impossível, tá errado. Os dois S's ficaram juntos na mesma sílaba. Não pode, né? Então a gente ficou aqui com duas questões, básico, né? A maioria você vai ficar em dúvida entre duas questões. É isso daí. Qual que é o correto neste caso? É a C. A minha sugestão para você, numa questão como essa, fale a separação de sílaba tem muito a ver com a formação das palavras, né? Então, quando você, ó, por exemplo, fofoqueira, que é a fofoquei, a gente percebe que quando na nossa dicção mesmo, na hora de falar a palavra, o i está junto com o que, não está separado. Em compensação, né, em contrapartida, magoada. Percebe que não tem como falar o go e o a na mesma flexão vocal, não sai junto. Você precisa ali falar mais um fonema, né? Você precisa falar mais uma palavra praticamente. O a ele entra praticamente como uma sílaba autônoma mesmo. Então, magoada. É isso, basicamente é isso. Claro que tem suas pegadinhas, o ideal é que você conheça de verdade cada uma das palavras, mas isso pode te ajudar, tá bom? Bora. Questão número 9. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. Regência verbal pode ser crase, é aquela questão se o verbo exige ou não preposição. Então você precisa estar bem atento. Vamos lá. A alternativa A. Seria punido caso desobedecesse à professora. Aqui não tem crase, tá sem crase, deveria ter crase. Então essa daqui está errado. A B. Não lembrou de tirar as roupas do varal antes da tempestade. Faltou o C aqui, ó. Não se lembrou. Não se lembrou. Vamos lá. C. Então a B também está errada. C. Esqueceu de levar o livro de língua portuguesa. Também aqui faltou o C. Neste caso, o C seria aqui depois do verbo. Esqueceu-se de levar o livro de língua portuguesa. Então a C também está errada. Vamos lá. D. Visava as melhorias para seus alunos. Perfeito. Visava as melhorias para os seus alunos. Vamos olhar aí, antes da gente assinalar corretinho a D, vamos achar o erro. Assistiu a reprise da final do campeonato na quarentena. Ó, a questão está pedindo a alternativa correta. Assistiu, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistiu, então aqui tem a preposição a. A reprise, reprise, então substantivo feminino, é a reprise mesmo, sempre. Não é o reprise, é a reprise. Então, substantivo feminino. Não vou escrever substantivo feminino aqui não, não vai ficar feio aqui. Substantivo feminino. Então, assistiu à reprise da final do campeonato. Aqui era necessário, era obrigatório, no caso, o sinal indicativo de crase. Então, percebe que mesmo que você, quando você não sabia qual que era, mas você vai eliminando uma ou outra, você percebe que não é essa porque não tem a crase. É essa daqui porque não tem a crase. Essas duas faltou o C. Você chega na correta. Então tem essa forma também de muitas das vezes encontrar qual é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. Última questão de português. Uma questão também bem clássica das bancas. Vamos lá. Leia a oração abaixo. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. A oração em destaque exprime uma ideia de. Vamos lá. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, porque está calor, eu vou tomar banho de piscina. Então, aqui a gente percebe que há uma causa. Qual é a causa? Olha que letra linda. Qual é a causa?
O calor. Já que está calor, a causa. Vamos tomar banho de piscina. Aqui eu tenho uma consequência, certo? Desse lado, uma consequência. A oração em destaque exprime uma ideia de destaque, já que está calor. Alternativa C. Pronto, meu amigo. Matamos o português de uma forma bem simples, direta, para que você entenda algumas coisas. Vamos para a matemática agora? A ideia é que nós façamos aí as questões de matemática de uma forma bem simples também. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Bora! Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta a medida em milímetros correspondente a 274 metros. O que você precisa saber, e tá no seu edital isso, essas unidades, conversão de unidade de medidas. Metro é a unidade padrão, certo? Nossa, olha lá. Que M do Majin Buu. Quem lembra do Majin Buu? Vamos lá, ó. Então, metro é a unidade padrão. Para chegar em milímetros, basta, e é simples mesmo, você multiplicar por 1000. Então, 274 metros. Eu quero chegar em milímetros. Eu multiplico por 1000. E qualquer valor multiplicado por 1000 é só acrescentar 3 zeros. Então, para 274 metros é igual a 274 mil milímetros. Então, alternativa B. Percebe o quanto é simples? Só que essa daqui tá fácil e você tá vendo aqui comigo, né? Pode cair outras unidades de medida, pode cair de quilômetro para milímetro, imagina isso. Então você tem que estar realmente bem inteirado dessas contas, saber fazer a conta e passar ali de cada uma das casas. Questão número 12. Essa questão é aquele tipo de questão que eu quero te ensinar a se desenrolar na prova. Eu não quero te passar conceito. Eu quero que você entenda que a matemática ela é lógica mesmo. Que você chegue na prova e ainda que você esteja diante de uma questão que você não saiba fazer, você não sabe como faz aquilo, vai tentando, vai chegando, olha a questão, analisa algo bacana para essa prova. Você vai ter muito tempo, são poucas questões para um tempo bacana, dá para resolver sim todas as questões com um tempo razoável. Então vamos lá. Questão 12. Considere a igualdade. Desse lado nós temos um número, todo esse número aqui, ó, e desse lado nós temos outro número. E, segundo o comando da questão, eles são iguais. Ó. Nós temos até aqui um símbolo de igual. Esse número é igual a esse. Só que esse número do lado de cá, ele não tem. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, pegar um marca-texto. Esse número do lado de cá, deixa eu mudar a corzinha aqui também. Aqui é bom que você... Esse número do lado de cá, olha aqui, presta atenção nisso. Ele tem um X. Ele é diferente desse aqui, diz que eles são iguais, mas aqui ele tem um X e o comando da questão é para saber quanto vale esse X exatamente. Do lado de cá, desse lado aqui que eu estou marcando agora, ó, a gente tem, agora eu vou mudar a canetinha, a cor da caneta. Percebe uma coisa. A gente tem aqui o número 10. Esse 10 aqui, ele que é o segredo dessa questão. Por quê? Se eu conseguir transformar esse 10 em 5, eu já faço que a parte de dentro da raiz seja igual. Percebe? E como que eu faço para transformar esse 10 em 5? Eu divido por 2, certo? Então eu pego esse 10, basicamente, eu divido por 2, caneta, eu vou dividir ele por 2. Pá, pá, divido por 2. E aqui eu fiquei 2 elevado à quinta potência, certo? O que eu faço com 20? Eu divido por 2 também, meu amigo. Quanto dá? Dá 10. Se 10 aqui e aqui 2, 5. Quanto vale esse X? Vale 10. Simples assim. Mas percebe que às vezes você precisa pensar bem, ir com calma, ir procurando um jeito de resolver.
a questão, não dá para desistir, já chutar a questão de cara. Vai tentando resolver, vai pensando numa forma. Eu não te passei nenhum conceito aqui, eu só te mostrei que tem como chegar no resultado trabalhando a mente, realmente pensando na questão, entendeu? Então basicamente é isso. Se esse lado é igual a esse, se eu conseguir transformar aqui em 5 e aqui eu transformei aqui em 5 dividindo por 2, eu tenho que dividir por 2 aqui também e aqui vai dar 10. Entendeu? Basicamente é isso. Vamos lá, próxima. Ó, uma questão bacana. Ah, tem o texto longo. Não fiquem com medo de questões com texto longo. Elas vão te ajudar e muito. A resposta está no próprio texto. E você vai ver como é fácil. Então vamos lá. A maior edificação em área e volume atualmente existente no mundo é a fábrica da Boeing em Everett, estado de Washington, nos Estados Unidos. Primeira parte da questão não te ajudou em nada, só te deu um contexto para você saber onde está esse galpão, né, essa área, essa edificação. O imenso galpão, inaugurado em 1967, fabrica o 747, a segunda maior aeronave do mundo. Aí aqui vem a parte que a gente já precisa prestar atenção. Possui volume de 472.370.319 pés cúbicos. Então vamos lá, pés cúbicos, certo? Aqui, entre parênteses, tem essa medida em metros cúbicos. E é aqui que você precisa prestar bastante atenção. Então, em metros cúbicos, já converteu para você, ó. 472 milhões, tal, de pés cúbicos, ela já converteu para metro cúbico. A própria questão já te ajudou. Considerando que se tratasse de uma imensa caixa d'água, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de água em litros que caberia no galpão. Então, a pergunta é: se esse grande galpão fosse uma caixa d'água e você ligasse a mangueirinha lá para encher, quantos litros de água encheria? Uma coisa você precisa saber aqui. Ah, um metro cúbico, um metro cúbico, um metro cúbico é igual a mil. Eita, vamos tentar fazer aqui. Esse círculo é o que mais dá trabalho aqui para mim, gente. Foi. Um metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. Então, 1.000 litros, certo? Um metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. Simples assim. Um metro cúbico, 1.000 litros de água. Se eu tenho aqui já convertido para metros cúbicos, quer saber quantos litros? Em litros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, que a questão já me trouxe qual que é, em metros cúbicos. A questão já me trouxe aqui, ó. Não, o amarelo não dá certo, né, eu espero. Eu vou pegar esse número aqui, que já está em metro cúbico, e vou multiplicar por 1.000. Gente, qualquer número que eu multiplico por 1.000, o que eu faço? Eu só acrescento 3 zeros. O 1 aqui, ó, não vai mudar nada, né? Eu só acrescento 3 zeros. Então, de 13 milhões, olha aqui, ó. Eu tenho que achar um número que seja esse daqui mais 3 zeros. Então, ó, primeiro, se é só acrescentar 3 zeros, tira essa, tá errado, tira essa, tá errado, e tira essa, tá errado, certo? Ou é essa ou é essa. A D está imitando o número de cima, então não é, eu tenho que acrescentar, multiplicar por 1.000, porque agora é litros de água, então a única alternativa possível é a C. Olha que bacana e olha que fácil, gente. A banca Nosso Rumo não é difícil matemática, a gente só precisa saber desse segredinho, dessas fórmulas, precisa chegar bem preparado nesse sentido. Vamos lá? Questão número 14. Indo para a parte final, deixa eu adiantar aqui. Olha lá. A sugestão da nossa amiga, uma amiga nossa deixou aqui nos comentários que ela tem dificuldade, às vezes ela erra essas questões, ela não sabe por quê, né? Ela não consegue chegar no resultado. Aqui eu quero ser bem prático com vocês. Vou tentar ser o mais objetivo, mas você vai perceber que é uma questão simples. Vamos lá. Questão 14. Considerando
uma piscina circular de raio igual a 4 metros, sua área será... Gente, eu queria ter uma caneta aqui, uma lousa, essas digital que alguns professores utilizam. Eu não tenho, né? Mas eu vou tentar aqui com vocês, tá bom? Ó, é, considerando uma piscina circular de raio igual a 4. O que é raio? Vamos tentar fazer aqui meu círculo. Vou fazer meu círculo. Foi. Deu certo meu círculo. Deixa eu. O que é o raio? Todo círculo, ele tem o centro dele, né? Aqui é o centro dele. Vamos chamar isso aqui de centro. Centro e é o centro mesmo. Raio é a medida do centro até a ponta, né? Até a beirada desse círculo. Então, até aqui, a distância aqui é isso que se chama de raio. Como o centro está no meio, então esse raio vai ser igual para baixo, para cima, inclusive para o outro lado. A mesma distância que eu tenho do centro até um lado, do outro lado eu tenho a mesma distância, para qualquer lado, na verdade. Então, aqui, o comando da questão diz que eu tenho 4 metros, 4 metros de raio. Se o comando da questão dissesse que eu tenho 8 metros de diâmetro, de distância de uma ponta a outra, deixa eu apagar isso aqui. Você teria que dividir por 2. Simples assim. Porque o raio é da metade até a ponta, não é cruzando, né, o círculo. Então é isso. Isso é raio, para você começar a entender. O que é área? A área é saber quantos metros, sempre área é medida em metros quadrados. Quantos metros quadrados há aqui dentro? É isso. Então, para saber, por exemplo, se você fosse colocar piso nessa piscina redonda, olha que legal. Só lá no piso, só na parte de baixo da piscina mesmo. Se você fosse colocar piso lá, quantos metros de piso você precisaria comprar? É para isso que essa conta existe. Então vamos lá. Como saber? Existe uma fórmula para saber qual é a área do círculo. E que fórmula é essa? A fórmula é assim, ó. Então deixa eu escrever aqui para vocês. A área do círculo é igual a π. Você sempre vai, falou de círculo, você sempre vai ter esse número π vezes eu vou deixar com um pontinho aqui, né? Vezes raio ao quadrado. Simples assim. A área do círculo é essa fórmula que você deve aplicar, certo? Então, a gente quer saber qual que é a área, não é essa a pergunta? Quanto vale esse π? Para essa questão a gente não precisa saber, porque nas alternativas, o π foi mantido. Basicamente, o que a questão está pedindo para você fazer é fazer o raio ao quadrado. Então, a área, olha lá, a área é igual a π. Π é representado por esses dois pauzinhos com tio em cima, né? Vezes, qual é o raio? O raio é 4. Tá dizendo aqui, ó, raio igual a 4. 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? Você sabe que 4 vezes 4 é 16. Então, a área é igual. Mantenho π vezes 16. Olha ali que já tem na alternativa. Ó, π vezes 16. Sempre tem, no final tem que colocar metro ao quadrado, certo? Então, π é igual a 16. Π vezes 16 metros ao quadrado é o valor dessa área aqui. Essa área mede π vezes 16 metros ao quadrado. Vamos supor que essa questão queria a resposta exata. Quanto vale o π? Geralmente ele vale 3,14. Geralmente ele vale 3,14 e muitas vezes, para ser diferente disso, a própria questão diz quanto ele vai valer. E aí era só você fazer aqui ou 3,14 vezes 16 ou o valor que a questão te traz. Que aí aqui teria um valor mais definido também. Mas é basicamente isso. Então,
questão 14, a alternativa correta é aí. Deu para entender, gente? Vamos lá, próxima. Questão 15, questão clássica. Aqui eu quero também trabalhar com vocês com todo o cuidado do mundo. Seria bom se eu tivesse mais tempo, né? Bastante tempo para conversar com vocês, para ficar ah, ensinando essas coisas, mas a ideia é ser objetivo também. E o vídeo já vai ficando longo, você percebe que muita gente desiste, não assiste até o final, e vai perder, principalmente essa que é a última questão. Essa questão ela vai envolver, assinale a alternativa que apresenta a área do triângulo retângulo abaixo. Aqui você precisa saber a fórmula do triângulo retângulo. Qual que é? Como que eu faço para saber qual é a área do triângulo retângulo? A área do triângulo retângulo, só imagina isso aqui comigo. Ó, eu estou fazendo isso aqui de vermelho. O triângulo retângulo, a outra parte de cima, essa parte aqui que eu estou grifando aqui agora, é idêntico. Um triângulo dessa área mais um dessa área forma um retângulo mesmo, certo? Então, como saber? Você sabe como saber a área de um retângulo? A área do retângulo, basicamente, você pega a base, essa parte de baixo, e multiplica pela altura. Um quadrado também. O quadrado você faz o lado ao quadrado, mas funciona também. Você pega a base do quadrado, a base do retângulo e multiplica pela altura, né? Você chega ao valor da área do retângulo. O triângulo retângulo, ele nada mais é do que um retângulo cortado no meio. Olha aqui, ele foi cortado no meio. Esse corte no meio faz com que a área do triângulo retângulo seja igual à área do quadrado do retângulo, né? Sobre 2. Então é isso. A área é isso. Então a fórmula é essa. A área do triângulo retângulo é igual à base, você pega a base, vezes a altura aqui representada pela letra H. Tá. A altura não se escreve com H, não. Anota assim. E lembra disso daqui que pode cair na sua prova. Então é base vezes altura sobre 2. Basicamente é isso. Aqui é a fórmula para você saber qual é a área dessa parte aqui que eu vou pintar agora de verde. O comando da questão está querendo que você descubra o valor dessa área. Perfeito? Ó, essa aqui. Tá. Vamos lá. Base vezes altura, dividido por 2. Mais a base, deixa eu apagar aqui. A base está com x, está indeterminado. Essa questão não trouxe para mim qual que é o valor da minha base. Minha base aqui está com x. O que eu tenho que fazer nesse caso? É para isso que existe aquela formulazinha que você passou o ensino médio todinho aprendendo e você não sabia para que funcionava. E agora você vai descobrir que é a fórmula tão conhecido, né? O Pitágoras. Você vai aplicar aqui um Pitágoras. Então, qual que é o Pitágoras? Como funciona? O Pitágoras, a fórmula de Pitágoras, né? Ela vai dizer, tá vendo esse lado aqui maior? O nome dele é hipotenusa, certo? E esse lado de cá, de baixo, é um cateto e esse daqui é outro cateto. Então, são dois catetos. Então, vamos lá. O Pitágoras vai dizer que esse lado aqui maior, a hipotenusa. Então vamos lá. A hipotenusa, certo? Eu vou tirar o H aqui, deixa eu para te ajudar para você fazer uma vez só. Eu vou chamar esse H de A, certo? Então, esse lado maior a gente vai chamar de A. A ao quadrado. Vamos lá. Esse lado maior ao quadrado é igual, só que quem diz é o teorema de Pitágoras, é igual
A parte de baixo é a parte lateral ao quadrado. Então, esse C aqui eu vou chamar de B, o C de baixo eu vou chamar de B. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, certo? Então, aqui eu chamei um de A, outro de B, outro de C. Correto? Vamos lá, vamos trabalhando com calma. Então, esse daqui eu chamei de A, esse aqui eu vou chamar de B e esse vai ficar de C mesmo. Vamos melhorar. Então, esse aqui é o A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. É isso. Então, esse daqui ao quadrado é igual esse ao quadrado mais esse ao quadrado. É isso. O A ao quadrado eu tenho qual que é? Qual que é o número de A? A vale 40. Então, 40 ao quadrado é igual. B ao quadrado eu tenho? Tenho. O B é 24. Então, o B, que é só o B, né? Então, B ao quadrado. E o C? Mais, aqui é um sinal de mais, gente. E o C? O C é o que está indefinido. C veio como X. Eita, que X bonito. Então, X ao quadrado. É isso. Resolvendo essa equação, a gente vai chegar no resultado de x, aí a gente consegue aplicar dessa forma. Porque esse x aqui, ele é a nossa base que a gente precisa para fazer o cálculo, entendeu? Então vamos lá. Fazendo a conta. 40 ao quadrado, 1.600. Você tem um papel aí? Então, 1.600 é igual. Faz aí, 24 vezes 24. Que é 24 ao quadrado. 24, 4 vezes 24, que é 576. Oxe, volta lá, meu filho. Não terminei a questão, não. Então, é 576. 1.600 é igual a 576, que é o 24 vezes 24. 576 mais x ao quadrado. Resolvendo a equação. 1.600. O que eu tenho que pegar? Esse 576 eu tenho que deixar o x sozinho, né? Eu quero saber o valor de x. Então, 1.600. O 576 está positivo. Eu tenho que passar ele diminuindo para o outro lado, né? Então, 1.600 menos 576 dá 1.024. Então, eu passo esse 576 para cá, subtraindo. Então, eu tiro 576 do 1.600, que dá 1.024. 1.024. Perfeito? 1.024 é igual x ao quadrado. Deu para entender? E eu peguei esse daqui, passei para cá, juntei os dois e é igual agora o x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado aqui. Para deixar só o x, como aqui é uma potenciação, eu passo ele para cá como raiz. Então agora x é igual raiz quadrada, como é o 2, é raiz quadrada, de 1.024. 1.024. Então, x, qual o valor vezes ele mesmo é 1.024? A gente sabe que é 32. Faça a sua conta aí. 32 vezes 32, quanto que dá? 32 vezes 32. Faça a conta aí certinho, beleza? Só que aqui agora eu só achei o valor de x, 32. Agora eu volto para minha fórmula da área. Agora eu tenho tudo, ó. A área é igual, a minha base é 32, minha parte de baixo é 32. Minha altura é 24, então é 32 vezes 24 dividido por 2. Essa conta que você precisa fazer. Sempre que você puder, simplifique. A gente tem aqui o 24 que pode dividir por 2. Então, eu corto aqui
24 por 2 dá 12. E a resposta é 32 vezes 12. E a gente chega 32 vezes 12. Faça a sua conta. É o resultado. Vamos lá? Olha aqui. 384. Simples assim. 32 vezes 12, 384. Essa é a resposta. Basicamente é isso. Dá todo esse trabalho, dá. Precisa ter a fórmula? Precisa. Se você chegar na prova sem essa fórmula, provavelmente você vai se dar mal, infelizmente. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado a todos. Até os próximos vídeos.